Olá pessoal, boa tarde a todos, Diógenes novamente, e nesse vídeo nós falaremos dos padrões de rejeição. Eles estão escritos aí, são pin-bar, engolfo, maruboso, alicate, nuvem negra, ombro, cabeça, ombro e 1, 2, 3x. Todos eles refletem rejeição, ok? E eu quero mostrar para vocês também como que todos esses padrões são exatamente a mesma coisa. Primeiramente vamos começar com o mais clássico. Por exemplo, nós temos um pin-bar. Como agora nós já sabemos que o mercado é um fluxo contínuo de informações a respeito de preços, onde os compradores e os vendedores conseguem entrar em um acordo. Imaginamos que nós temos um pin-bar no gráfico de 1 hora, certo? O período para a gente agora já é irrelevante, mas enfim, só para a gente ilustrar aqui, nós temos um pin-bar no gráfico de 1 hora. Eu quero mostrar para vocês como isso aqui, o pin-bar, é exatamente a mesma coisa que um engolfo. Então, enquanto nós temos esse pin-bar no gráfico de 1 hora, no gráfico de 30 minutos, nós temos, por exemplo, um candle. Opa! Vou pegar outra ferramenta aqui. Isso aqui é H1. Certo? Em M30, nós temos esse candle. Vou pegar outra. Ponto de abertura, foi o ponto de abertura aqui, né? Portanto, nós temos esse candle. Esse padrão M30. Esses dois candles em M30. O que é isso? Isso é um engolfo. Certo? Esses dois candles aqui formam um engolfo. E o que é isso? Na sua essência, esses dois candles ou seja, em H1 nós temos um pin-bar e em M30 nós temos um engolfo. Na verdade, aqui o meu pin-bar ficou errado. Ele deveria ter ficado, acho que dá para consertar ainda. Ele abriu aqui nesse ponto, vamos colocar que ele abriu aqui para tampar. Ele abriu aqui e fechou aqui embaixo. Ok? Em H1 nós temos um pin-bar e em M30 nós temos esse engolfo. Portanto, os dois se mostram exatamente como a mesma coisa. Ok? Como assim a mesma coisa? Bom, o preço ele abriu no mesmo nível. Olha só, esse aqui foi o ponto de abertura dos dois candles. Subiram lá em cima, fizeram a máxima e depois ele caiu fechando aqui embaixo. Então nós temos o mesmo padrão, apesar de que mostrado em períodos diferentes, eles se mostram de uma forma diferente. Isso aqui ele vai ser rotulado, vai levar o nome de engolfo. Isso aqui vai levar o nome de pin-bar. Mas em sua essência, eles são exatamente a mesma coisa. Dentro deles, eles levam a essência, a mesma coisa, que é aqueles pinguinhos, os pontinhos dos ticks. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Certo? Então, pin-bar, ele pode ser igual a engolfo em períodos diferentes. Certo? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a correlação entre esses dois candles, ou seja, pin-bar e engolfo, e esse cara daqui de baixo, que é o ombro, cabeça, ombro. Vamos dar uma olhada. Nós temos agora no gráfico diário. Nós temos esse pin-bar, por exemplo, no gráfico diário, certo? Mostrando para a gente o que? Rejeição.
O mercado rejeitou esse preço. Enquanto que no gráfico diário ele se apresenta como um pin bar, pode ser que no gráfico de 15 minutos nós tenhamos esse movimento. Ó, o ponto de abertura foi aqui, nós temos esse movimento durante o dia. Ou seja, vamos colocar os nomes. Isso aqui é D1, gráfico diário. Isso aqui é M15, gráfico de 15 minutos. Em sua essência, ambos os padrões são exatamente a mesma coisa. Dentro de um dia nós tivemos um pin bar, dentro do gráfico de 15 minutos nós tivemos um ombro, cabeça, ombro. Nós podemos ver aqui, ombro, cabeça, ombro. O que esses dois padrões eles mostram para a gente? Eles mostram rejeição. E em sua essência eles são exatamente a mesma coisa. Portanto, não tem essa de um pin bar, ele tem maior chance de dar uma oportunidade de venda, ou, enfim, ele tem maior probabilidade de dar certo do que um engolfo, ou do que um ombro, cabeça, ombro. Certo? Por quê? Em sua essência eles são exatamente a mesma coisa. O que acontece, o que sim pode acontecer, é o fato de que as pessoas, por reconhecerem o pin bar de uma forma mais fácil, a pressão ser maior. Mas dentro de sua essência, a rejeição em ambos os casos, seja você negociando o ombro, cabeça, ombro de M15 ou negociando o pin bar do gráfico diário, é exatamente a mesma coisa. Ok? Vamos ver agora qual que é a correlação entre o engolfo, o pin bar, o ombro, cabeça, ombro e o maruboso, que é nada mais nada menos do que um candle de decisão completamente sem sombras. Deixa eu desenhar aqui um maruboso. Imaginamos, nós temos, por exemplo, esse maruboso de queda. Foi um candle completamente de queda, certo? Muito bem. O que esse candle quer dizer para a gente? O que ele mostra? Que a força vendedora foi maior do que a força compradora. E isso é o princípio da rejeição. Quando uma força ela acaba ultrapassando a outra. Ou seja, existia uma força predominante dentro do mercado e então apareceu uma força que conseguiu sobrepor a força que estava acontecendo no momento. Esse é o princípio da rejeição. Se nós pegarmos, por exemplo, então, um maruboso no gráfico de 4 horas, vamos colocar aqui H4, ok? E nós pegarmos, por exemplo, um pin bar verdadeiro no gráfico de 1 hora. Lembrando que o pin bar verdadeiro é um pin bar que acontece a confirmação dele com o próximo candle, certo? Esse aqui é o nosso amigo, apresento a vocês o famoso pin bar. E depois acontece esse movimento de queda. Esse aqui foi o maruboso no gráfico de 1 hora, por exemplo, ok? E ele teve todo esse padrão, ou seja, esse pin bar, juntamente com esse maruboso, formaram esse padrão, esse maruboso em um período maior. No gráfico pode ser, vamos pegar agora um pouquinho além, pegamos agora esse cara aqui e vamos supor que no gráfico de 5 minutos nós tenhamos um ombro, cabeça, ombro que formou esse pin bar. Certo? Então esse aqui, ó, vamos colocar os nomes. Aqui é M5. Esse aqui foi M5. Esse aqui aconteceu em H1. Esse aqui aconteceu em H4.
Com isso, nós conseguimos observar e ver como todos estão intimamente correlacionados. Ou seja, porque dentro do gráfico de 1 hora temos o gráfico de 5 minutos e nós podemos fazer aí e diminuindo até chegar lá no TIC, que é a menor partícula de dentro do mercado que nós conhecemos. O alicate, ele é também um candle de rejeição. Imaginamos aqui, por exemplo, esse alicate. Nós sabemos que o alicate costumam ser chamados de candles gêmeos. Geralmente eles têm mais ou menos o mesmo nível, a mesma altura, se for um alicate de queda, e eles costumam ter o mesmo tamanho. O corpo deles costuma ser do mesmo tamanho. Isso aqui, por exemplo, é no gráfico de 1 hora. Vamos colocar aqui H1. Certo? Bom, nós temos esse padrão alicate em uma zona de resistência. Se nós pegarmos o gráfico de 2 horas, nós vamos ter aqui praticamente um candle com pouco corpo. Aí vamos colocar que tem um pouco de corpo. E com sombra grande para cima. O que é isso aqui? É um pin bar, certo? Nós temos o alicate, que em uma visão um pouco mais ampla, se nós nos afastarmos um pouco do gráfico, nós vamos conseguir ter uma visão um pouco maior, uma visão geral do que está acontecendo, e vamos ver esse pin bar em H2. Da mesma forma, o famoso nuvem negra. Qual que é o padrão nuvem negra? O padrão nuvem negra é quando nós temos um candle, e o candle seguinte ele fica preso dentro do candle anterior, mas geralmente ele passa de 50% do tamanho do corpo do candle anterior. Certo? Imaginamos agora que isso aqui pertence ao gráfico de 1 hora, H1. Certo? Vamos dar uma olhada agora o que estaria acontecendo no gráfico de 2 horas. Pegamos essa mesma mínima, marcamos até a máxima aqui. E nós temos esse pin bar. Na verdade passou um pouco ali o meu pin bar, passou um pouco para cima. Certo? Portanto, o nuvem negra também é um padrão de rejeição. Ele é um padrão de rejeição. Se nós, por exemplo, aqui sendo H2, que nós não temos na plataforma MetaTrader, ok? Mas mesmo assim, nós temos uma visão ampla do mercado, sabemos que não existe, na verdade, esse período. Os períodos aqui são apenas janelas para nós identificarmos graficamente os períodos. Ok? E da mesma forma o padrão 1, 2, 3x, que se nós lembrarmos, é nada mais nada menos do que o movimento de uma tendência. Onde, vamos escrever, 1, 2, 3, e nesse ponto aqui, sinalizaria uma compra X. Se nós fôssemos traduzir isso aqui em um pin bar, por exemplo, deixa eu pegar a ferramenta aqui, o preço começando aqui e o fechamento lá em cima. Vamos pegar aqui como ponto médio esse 2. Nós temos esse pin bar. Ok? Também podemos fazer uma comparação aí com um engolfo. Uma vez que tem um preço caindo aqui, por exemplo, nós podemos
somar todo esse período e transformar ele em um único candle gigante aqui, por exemplo, sendo o período de queda, em que ele engoliu o período anterior. Portanto, o meu objetivo com o capítulo 6 e o último capítulo desse curso é que você abra a sua mente e você consiga visualizar o mercado unicamente como um fluxo constante de informação. Não precisa mais dar nome aos candles. Ah, isso aqui é um pin bar. Não, isso aí não é um pin bar, isso é uma outra coisa. Não precisa disso. Certo? O que você precisa é entender o conceito do princípio de rejeição. O princípio de rejeição é quando uma força ela se sobrepõe à força anterior. Nós temos duas forças, a força de compradora e a força vendedora, a força dos touros e a força dos ursos, a força que empurra para cima e a força que empurra para baixo. Quando a força predominante é uma força vendedora e a força compradora se sobrepõe à força vendedora, nós temos o princípio de rejeição. Certo? Então todos esses candles, aqui, eles têm um único nome. E o nome deles é rejeição. É isso que eles são, candles de rejeição. Certo? Não importa se é pin bar, se é engolfo, se é qualquer coisa, não interessa. O que interessa é que eles são candles de rejeição. Eles estão mostrando pra gente que o mercado não quer aquele preço. O mercado não quer aquele preço. Ok? Muito simples. Na verdade não é tão simples. É fácil de entender, mas não é tão simples assim. Com o tempo, quando você começar a aplicar isso nos gráficos, você vai começar a identificar e você vai esquecer completamente o nome dos candles, vai chamar apenas candles de rejeição ou candles de indecisão. Nesse vídeo eu queria falar principalmente dos candles de rejeição e na correlação como todos esses padrões, pin bar, engolfo, marboso, alicate, nuvem negra, o ombro, cabeça, ombro e 1, 2, 3x. E está faltando ainda um, que nós temos o 3 para cima e 3 para baixo, ok? Ou os 3 corvos negros e etc. Que na verdade nada mais, nada menos do que uma espécie diferente de engolfo. Se nós lembrarmos aqui, o 3 para cima é quando nós temos 3 candles que eles vão se movimentando para cima. E isso não é nada mais, nada menos do que uma espécie de engolfo. Se nós juntarmos todos esses períodos aqui, nós vamos ter um candle só que engole o candle anterior. Portanto, é engolfo. Nós também podemos tratar isso como sendo um pin bar, mas na verdade o nome dele pouco interessa. O que interessa é o que ele significa, e ele significa rejeição. Ok? E com isso nós terminamos esse vídeo. Vamos passar para o próximo vídeo, onde nós falaremos dos padrões de indecisão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.